Ter um astromech em Star Wars quando você tem uma nave é uma coisa que é praticamente essencial. Quem seria Anakin Skywalker sem o seu leal R2-D2 durante as Guerras Clônicas? Ou até mesmo Obi-Wan Kenobi sem o seu leal droid R4? E assim como esses dois, o Mandaloriano também precisa de um astromech. A galáxia é muito perigosa e um astromech ajuda demais na navegação, no controle da nave, coisa do tipo. E é por isso que a Pelimoto ofereceu para o Mandaloriano um pequeno astromech chamado R5, esse droidezinho vermelho que a gente vê aqui. Pra quem não conhece a história desse droidezinho, ele é o mesmo droid vermelho que a gente vê lá na trilogia original, na Nova Esperança. E o mais interessante é que esse droid aqui, ele é extremamente especial. E talvez, dependendo do seu ponto de vista, até mesmo mais importante que o próprio R2. O que faz o R5 realmente ser especial é que ele é sensível à força, é isso mesmo que você escutou. Há muito tempo atrás, ele servia ninguém menos que o Jabba. Ele era uma espécie de droide garçom, levava drinks e tudo mais, até que um dia, acidentalmente, ele percebeu que era especial. Ele sentia coisas. E então ele começou a desenvolver as suas habilidades. Ele aprendeu a usar a telecinese, ele aprendeu a levitar pedras, ele descobriu que tinha algo que fazia ele ser especial. Os outros droids riam dele simplesmente porque ele era diferente. Independente disso, o R5 continuou seu treinamento de uma forma determinada e eventualmente ele se tornou forte o suficiente para tirar o seu próprio parafuso de contenção. Sem o seu parafuso, o R5 usou a força nos guardas gamorreanos, ele escapou o palácio de Jabba e ele vagou pelo deserto, livre, mas ao mesmo tempo preso no deserto, até que finalmente ele encontrou os Jawas. Ele mesmo, de uma forma voluntária, se entregou para os Jawas. Ele sabia que se ficasse naquele deserto, se continuasse daquela forma, ele ia acabar morrendo debaixo do sol. Dentro do veículo dos Jawas, o R5 teve a oportunidade de conhecer o R2-D2 e o C-3PO, que tinham sido capturados mais cedo, e conversando com os dois, o R5 ele teve uma visão do futuro. A força mostrou para ele a Leia, mostrou o Darth Vader, um homem de preto com uma capa. Ele viu os Stormtroopers em cima de animais andando em Tatooine. Foi uma visão muito estranha, foi tudo muito confuso. Até que em um certo dia os Jawas pararam em uma fazenda. Os droids saíram de dentro, o R2, o R5, o C-3PO. Eles foram apresentados a essas pessoas da fazenda e no momento que o R5 viu Luke Skywalker, ele imediatamente sentiu que Luke era diferente. Aquele jovem garoto de alguma forma se tornaria muito poderoso. E o R5 sentiu que os dois juntos, o R5, junto com o Luke Skywalker, no final acabariam salvando a galáxia. R5 então usou a força no Tio Owen, e o Tio Owen na hora falou: "Nós vamos levar aquele vermelho." R5 então andou pra frente e na hora que ele tava andando, no mesmo momento ele teve uma outra visão da força. Ele sentiu na hora que se ele fosse com o Luke Skywalker, o destino seria completamente diferente. Aqueles vilões ganhariam, o homem da capa preta ganharia, os Stormtroopers chegariam na casa, pegariam o C-3PO, pegariam o Luke, o Tio Owen, a Leia ia morrer, a Estrela da Morte ia eliminar os rebeldes, Obi-Wan Kenobi morreria de um ataque cardíaco, a galáxia perderia, o Império ganharia. Só existia uma solução. O R5 ele sugou, ele colocou a força pra dentro do seu corpo e na mesma hora estourou o seu motivador. Tio Owen, Que é? esse R2 tem um péssimo motivador, olha. Ele estava em perfeitas condições, mas aquela era a única forma de salvar a galáxia. R5 então usou a força no C-3PO e ele disse: Desculpe, senhor, mas aquele R2 está em excelentes condições e é uma pechincha. Depois disso, a gente sabe como a história foi, a galáxia foi salva, né? Tudo graças a Skip. Esse era o nome de R5-D4. Agora, imagina aqui, gente, se o R5 foi capaz de fazer isso para salvar a galáxia, agora imagina como é que vai ser junto com o Mandaloriano. O cara vai salvar os Mandalorianos. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa historinha aí do R5. E se você gostou do vídeo, salve a galáxia, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.